Fala, meu querido estudante! Estamos aqui para fazer um estudo, apresentar para vocês, você que está ávido do conhecimento, um estudo de botânica e o tema vai ser fisiologia vegetal. Eu sou o professor Renato César, professor de biologia, carinhosamente conhecido como professor O Louco, beleza? Então vamos lá, fisiologia vegetal, gente. Gente, a morfologia, ela é o estudo da forma. E a fisiologia vai se preocupar com a função, com a funcionalidade daquele órgão ali. Já que estamos falando de planta, vamos ver as funções dos órgãos, né? Como é que vai funcionar alguns processos na planta, beleza? Vamos ver aqui no slide. Gente, primeiro vamos falar de nutrição. Então, como a planta é um organismo vivo, ele é um ser autótrofo, então a nutrição dela é feita de uma forma especial. A gente chama de nutrição orgânica das plantas, que é o processo de fotossíntese. Então, nessa altura você já deve saber que a fotossíntese é uma reação química onde você vai ter aí a luz, a energia luminosa, sendo aí transformada em energia química. Então, essa fotossíntese nas plantas é importante para aí fazer toda a biomassa dessas plantas. Isso só é possível por conta da clorofila, que é um pigmento aí que você vai encontrar nas células vegetais, certo? Agora tem uma questão aí, gente. A clorofila, ela absorve a luz, mas aí não é todo o espectro luminoso que ela vai conseguir absorver com eficiência. Existem comprimentos de ondas aí que fazem com que essa clorofila absorva de uma forma mais eficiente. Tem aí o ideal para elas, né? Então, eu coloquei aí uma imagem, um esquema, onde você consegue ver aí o comprimento de onda onde essa clorofila é mais absorvida. Então fica ali entre o violeta, o azul e também o vermelho. Então você pode ver dois tipos de clorofila, então elas ficam ali naquelas regiões ali, onde tem o azul, o violeta e o vermelho. Agora, gente, na fotossíntese existem aí fatores que vão afetar essa fotossíntese. Então, que fatores são esses? A própria concentração de gás carbônico, se ela estiver baixa, então vai afetar essa taxa de fotossíntese. A temperatura também, se a temperatura estiver muito alta, isso também vai depender de espécies, tá certo, gente? Então, essa temperatura estiver muito alta, o que é que vai acontecer? As enzimas que fazem parte aí desse processo, elas vão desnaturar e vão prejudicar aí a taxa de fotossíntese, certo? E também a intensidade da luz. É verdade, ô louco. Veja, a luz, ela também vai ter aí um ponto ótimo. Então, não é a intensidade, muita luz também é prejudicial. É aquela questão, né, do equilíbrio, nem mais nem menos. Então, existe aí um ponto de saturação luminosa. Esse ponto aí é um ponto onde a fotossíntese vai ocorrendo, certo? Mas se chegar nesse ponto, se ultrapassar esse ponto, então a taxa de fotossíntese começa a cair. Porque aí você chegou aí no ponto de saturação luminosa. Isso também vai variar de planta para planta, tá certo? Vamos ver o próximo slide aí, gente. Existe também uma relação entre a fotossíntese e a respiração. Vejam, a planta ela vai utilizar uma parte do oxigênio, né, para a sua respiração. Ela também vai fazer respiração celular e aí ela vai utilizar esse oxigênio. Sendo que aí existe um ponto de compensação fótico. O que é isso? Ô louco, vejam só. O ponto de compensação fótico é um ponto onde existe aí a respiração celular ocorrendo, a fotossíntese também, mas a fotossíntese nunca pode ser menor, a taxa de fotossíntese nunca pode ser menor do que a taxa de respiração, porque senão a planta vai morrer. Então você tem que ter a fotossíntese com a taxa maior e a respiração com a taxa menor. Isso também vai variar de planta para planta. E aí você tem aí esse ponto de compensação fótico para você ter aí os níveis de fotossíntese e respiração equilibrados. Beleza, gente? Então vamos lá. Bom, gente, como a gente está falando de fisiologia, a gente vai tratar aí de processos que vão estar na planta acontecendo, no seu metabolismo, nos seus diversos órgãos. E aí eu vou mostrar para vocês também como é a nutrição inorgânica. Vamos ver nesse próximo slide. A nutrição inorgânica a gente fala assim porque ela vai absorver aí nutrientes que estão no solo. Então você vai ter a absorção pelas raízes. Então existe aí uma classificação.
macronutrientes e micronutrientes. Então, são elementos químicos que são essenciais para a planta. Sendo que aí os macroelementos, aí os macronutrientes, eles têm que estar em maior quantidade na planta, porque eles são muito importantes. A gente pode citar aí, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, o nitrogênio, é o que a gente chama de CHON, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí tem outros, como o enxofre, o cálcio, magnésio, potássio, silício. Então esses aí são muito importantes. Então a quantidade deles tem que ser alta na planta. Mas tem também os microelementos. Esses aí, eles são importantes, são essenciais, mas eles são em menor quantidade. Eles são utilizados pela planta em menor quantidade. Quem são eles? Cloro, ferro, boro, manganês, sódio, zinco, cobre, níquel e molibdênio. Então, esses elementos aí, eles são os macro e micronutrientes. Isso a gente está falando de nutrição inorgânica. Ok, gente? Bom, a gente vai dar sequência aí ao nosso estudo de fisiologia e agora a gente vai ver a questão de absorção. Como é que é a absorção da seiva, da água e dos minerais para promover aí a seiva bruta, também conhecido como seiva mineral? Vamos ver. Nesse slide aí, ó, a gente consegue ver um recorte aí de uma parte da raiz, onde você consegue ver aí os pelos absorventes, ó. Então existe aí uma classificação de como é que a água ela vai passar por essa estrutura e chegar no cilindro vascular, que fica no interior do órgão. E aí onde vai ter os vasos xilemáticos e floemáticos. Então vejam, eu tenho aí o transporte apoplástico, que essa água ela entra e vai fazendo aí um circuito entre as células, mas também eu tenho o transporte simplástico, que essa água ela vai ser conduzida através do interior das células. Então ela vai passar pelo interior das células. É interessante destacar também nessa imagem que você vê aí na parte aí do cilindro vascular, você tem aí o periciclo, que é uma camada de células que vai aí emitir algumas raízes laterais, e você tem aí o endoderme. Esse endoderme aí ele vai ter uma estrutura chamada de estria de Caspari. Essa estria de Caspari, ela é uma estrutura que isola essa célula e não vai permitir que a água ela passe entre essas células. Então é como se fosse uma barreira. Então o que acontece? A água ela é forçada a entrar na célula e aí chegar nesse cilindro vascular. Então, gente, essa água aí sendo forçada a entrar na célula, no caso do transporte simplástico, ela é forçada para fazer essa condução e aí ajuda a planta até a manter aí ou controlar o seu fluxo aí da seiva. Beleza, gente? Vamos ver o outro slide. Nesse outro slide aí, ó, a gente consegue ver a absorção e a condução da seiva. Como é a condução dessa seiva mineral? Uma vez que essa seiva ela entra, né, pela absorção dos pelos absorventes, como é que é a condução na planta? Porque você pode até se perguntar, ô louco professor, como é que essa água vai sair da raiz e vai chegar lá no ápice da planta? Você tem aí plantas como a sequoia que chegam a mais de 100 metros de comprimento. Então como é que é esse transporte, esse bombeamento? Existem algumas hipóteses para isso, ó. Então tem uma hipótese que é chamada de coesão, adesão, tensão. Vamos melhorar, vamos explicar isso de uma forma melhor. Então a água ela tem uma característica que é a seguinte, é a capilaridade. Então essa água ela tem uma característica que é muito importante, que é a coesão. Então a capilaridade é a coesão, mas uma outra propriedade da água que é a adesão. Então vejam, na coesão as moléculas de água elas vão estar bem grudadas, bem unidas por pontos de hidrogênio. Você tem aí pontos de hidrogênio que são ligações intermoleculares que fazem com que a água fique aí bem unida. E tem também a adesão, que é quando a água ela se adere a estruturas hidrofílicas, né? Então ela tem afinidade com as estruturas. Então vejam, no vaso xilemático, a parede dessas células vegetais
elas têm aí estruturas hidrofílicas. Então essa água ela vai aderir melhor, fazendo com que ela meio que tenha essa escalada. Então coesão mais adesão, eu tenho a capilaridade que faz com que essa água suba. Mas veja, gente, essa capilaridade ela não é suficiente para fazer com que a água suba. Então vem aí a tensão. A tensão que é promovida pela transpiração. A transpiração ela ocorre lá na folha, então os estômatos eles vão ter um mecanismo de abertura e fechamento. Então essa água ela vai sair na forma de vapor de água, né? E aí o que é que acontece? Então esse vapor de água ele faz como se fosse uma sucção. Tem um canudo, a gente não suga o canudo, então esse mecanismo é muito parecido com o que acontece no interior da planta. Então vai ter uma sucção por conta dessa transpiração, dessa saída de vapor de água, que meio que vai carregar essas moléculas de água. Então capilaridade mais a tensão promovida pela transpiração meio que vai fazer com que essa coluna de água suba e chegue até as folhas. Mas tem também um outro auxílio, que é a pressão positiva da raiz. Então veja, gente, a raiz também ela dá um empurrãozinho, fazendo uma pressão, né, para que essa água seja empurrada também e aí consiga aí fazer esse conjunto aí que efetiva o transporte dessa seiva mineral no interior da planta. Então nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês aí no slide, vejam que eu tenho aí uma ilustração mostrando todo esse caminho aí, ó, lá nas raízes essa água vai entrar, eu tenho aí o direcionamento da seiva, não é isso? Lá na folha eu vou ter essa transpiração, que é essa água na forma de vapor, e observe que na parte esquerda aí eu tenho aí células que são os estômatos. Os estômatos são muito importantes porque eu tenho uma dupla aí de células, são duas células, são chamadas de células guardas, elas vão abrir e fechar. Elas vão abrir porque elas vão ficar túrgidas, então elas vão ficar meio assim, inclinadas, meio dobradinhas, fazendo com que apareça uma abertura, que é o ostilo. Então esse ostilo é a abertura dessa célula aí, que é conectada aos vasos, que promove essa transpiração. Beleza? Então, gente, essa parte aí é a parte de condução da seiva mineral. Beleza. Mas aí ocorreu a fotossíntese, você tem aí a formação de seiva orgânica. E como é que é agora o fluxo da seiva orgânica, a seiva elaborada? Então, você tem aí a seiva elaborada sendo produzida nas folhas e você tem o encaminhamento, a condução dessa seiva orgânica para todas as partes da planta. Mas como é que se dá essa condução? Veja aí nesse próximo slide. Na condução da seiva orgânica, a gente tem uma teoria que é o fluxo de massa. Então esse fluxo de massa aí ele é estabelecido pelo desequilíbrio osmótico. Então existe uma osmose aí que é quando você tem um meio concentrado e aí você tem a água ou qualquer solvente entrando nesse meio concentrado. Então o que acontece? Entre as células vai ter fatores aí, que no caso aí você vai ter uma célula que vai ser consumidora, vai receber esse fluxo, que a gente chama também de estrutura dreno. E você vai ter uma outra célula que fica na folha, que é a fonte. Então o que é que acontece? Essa folha essa célula que é a fonte, ela vai por transporte ativo, então vai ter gasto de energia, vai fazer com que essa seiva ela seja empurrada ou mandada para a célula do vaso floemático, que é o vaso que vai conduzir essa seiva. Então esse vaso aí, essa célula do vaso vai ficar concentrada. E aí o que acontece? O fluxo que está vindo ali no vaso xilemático vai entrar nessa parte da célula aí, fazendo com que ela fique túrgida, ela aumente seu tamanho, ela vai ficar túrgida. Quando ela fica túrgida, o que acontece? Ela vai fazer com que ela vai ter uma pressão e vai fazer com que essa seiva orgânica, esses carboidratos todos que estão ali, vão ser direcionados para baixo, para a próxima célula. E aí sucessivamente, ó. Então ela vai meio que descendo através desse processo aí, até chegar no seu destino, né? Que é a célula consumidora, que pode ser uma célula de um fruto, pode ser qualquer tipo de célula na planta. E aí também tem o seu armazenamento, né?
Então, armazenamento pode ser no fruto, pode ser no próprio caule, pode ser na raiz, que a gente já viu, né, que tem esse armazenamento. Então, é assim que ocorre a condução da seiva orgânica na planta, beleza? Bom, gente, vamos falar agora de uma outra parte da fisiologia vegetal que se propõe a entender outros processos que ocorrem na planta. Então, vejam nesse slide aqui. Aqui a gente está falando de hormônios vegetais. Então, gente, eu tenho aí 5 hormônios vegetais que eu vou falar para vocês. Então, os hormônios eles vão fazer o controle ali, eles vão fazer ali todo o desenvolvimento da planta, eles vão coordenar tudo que vai acontecer na planta. Então, tenho aí a alcina, ele vai estimular o alongamento celular, ele vai atuar também no fototropismo, que a gente vai ver, né? O geotropismo também, que são movimentos que a planta faz. Vai estar aí agindo na dominância apical e também no desenvolvimento dos frutos. Já na gibberelina, ela é um pouco parecida também, ele vai promover a germinação das sementes, o desenvolvimento dos brotos, estimula o alongamento do caule e das folhas, vai também promover a floração e o desenvolvimento dos frutos. Então esses dois aí, eles servem muito para desenvolver a planta. Agora eu tenho um outro hormônio aí que é o ácido abscísico, que ele vai fazer meio que um antagonismo com esses outros dois aí. Então ele vai promover, na verdade, a dormência das gemas e também das sementes. Ele vai induzir o envelhecimento das folhas, das flores e dos frutos. E também vai induzir o fechamento dos estômagos. Então ele faz meio que o contrário. Tem também a citocinina, ela vai estimular as divisões celulares, o desenvolvimento das gemas. Ele também participa da diferenciação dos tecidos e retarda o envelhecimento desses tecidos. Então essa citocina aí tem esse tipo de ação. E o último aí é o etilênio, que ele é muito curioso. Ele estimula o amadurecimento dos frutos, atua na queda natural das folhas e de frutos. Então, gente, esse etileno aí é interessante porque ele amadurece, por exemplo, algumas estruturas e o fruto, vocês podem até já ter constatado isso, quando você compra um fruto que está verde e aí você coloca próximo de um fruto que já está maduro, então esse fruto maduro ele vai ali estar emitindo esse etileno e faz com que essa planta, esse fruto que está verde, ele também amadureça por conta desse hormônio aí. É bem interessante isso aí. Bom, gente, agora a gente vai tratar do movimento que as plantas têm, que a gente chama de tropismo. Vamos lá ver no próximo slide aí esse tropismo. Gente, então, tropismo é o movimento. Então, eu tenho o fototropismo, que é um movimento que ele parte do estímulo luminoso. Então, o crescimento da planta, por exemplo, ele é direcionado por esse fototropismo. Eu tenho o geotropismo, que tem a ver com a gravidade, o movimento que a planta faz, mas o estímulo é a gravidade. Tigmotropismo, que é um movimento que tem a ver com o contato de alguma coisa. E o quimiotropismo, que tem a ver com substâncias químicas, né? Com algum tipo de reação química que ela vai ser estimulada. Sendo que esse tropismo ele é guiado, ele é direcionado de alguma forma. Então, por exemplo, a folha, o caule, eles têm um fototropismo que a gente chama de fototropismo positivo, porque ela vai sempre crescer na direção da fonte luminosa. Já a raiz, ela vai ter aí um fototropismo negativo, então ela vai crescer em direção contrária da luz, ok? O geotropismo, por exemplo, que é a gravidade, aí nas folhas e no caule, eu vou ter um geotropismo negativo, porque ela vai de encontro à gravidade. A gravidade é de cima para baixo. Já a raiz, ela tem geotropismo positivo, porque ela vai de encontro ao solo, no mesmo sentido da gravidade. Tem um outro ponto aí, que é o natismo. Esse natismo aí é também movimento que a planta faz, mas não tem um direcionamento. É só por estímulos. Então tem o fotonatismo, é quando a planta ela recebe o estímulo luminoso e ela faz uma ação. Por exemplo, tem plantas que elas só se abrem, as suas flores, elas só se abrem na luz e se fecham no escuro, ou vice-versa, aí depende da espécie.
E o tigmonatismo tem a ver com o contato. Então tem plantas, por exemplo, como está aí na imagem, as plantas carnívoras, elas têm aí receptores, onde o inseto, quando ele passa por ali, ele estimula, né? E aí você tem uma estrutura que se fecha. Então, por contato, é o tigmonatismo, ok? Beleza, gente. Então, para finalizar essa aula, tem um outro slide aqui, ó, que vai falar sobre luz e floração, que a gente chama também de fotoperiodismo. Então, existem espécies de plantas que se comportam de forma diferente em relação à luz e à sua floração. Então, tem plantas de dia curto, plantas de dia longo e tem plantas que independem, são plantas neutras. Então, vejam, a planta de dia curto, ela precisa, na verdade, de uma noite longa. Então, a noite longa, ela vai florescer. Então, nessa imagem a gente consegue ver, ó, que ela floresce quando a noite é maior do que o dia. Sendo que quando eu tiver uma interrupção qualquer, ela não vai florescer. Porque é como se ela entendesse que começou o dia. Então, ela meio que zera a sua contagem e aí ela vai precisar de um tempo maior de noite para poder florescer. São as chamadas plantas de dia curto ou plantas de noite longa. E tem as plantas de dia longo. Essas aí, elas só precisam que o dia seja mais comprido ou que seja maior do que a noite. Então, pelo menos a exposição do sol dela tem que ser maior. Então, elas vão florescer. Então, elas não têm essa questão de interrupção. E as plantas neutras, elas independem. Beleza, gente? Então, pessoal, a gente finaliza essa aula de fisiologia. Espero que você tenha compreendido e eu tenho também contribuído com o estudo de vocês. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês e até a próxima.